dias até que isso aconteça. E com certeza Deus tem preparado grandes coisas para nós nesses últimos dias ainda de 2020. E nós queremos iniciar o nosso culto dessa noite, o último culto, não é? Do ano de 2020, no que diz respeito a culto vespertino. Nós só teremos culto agora na passagem do ano, da quinta-feira, dia 31, para a sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. Então este é o último culto. E há um sentimento de gratidão em nosso coração, não é verdade, irmãos? Porque nós guardamos 54 semanas do mês, melhor, do ano, não é? De 2020. E o Senhor tem nos dado o privilégio de poder cultuá-lo a cada domingo. E cada culto é diferente, não é? Cada culto é um privilégio a Deus. E eu quero convidar você, mesmo assim como você está, para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 39. Salmo 39 é um salmo de Davi, que ele compôs para o mestre de canto Jedutum, né? Então nós vamos ler um salmo de Davi nessa noite. Quero convidá-lo, o Salmo 39, a você fazer a leitura comigo, do verso 5 ao verso de número 8. Interessante que este salmo, apesar de ser Davi, ele tem, digamos assim, né, no seu conteúdo, a mesma coisa que escreveu Salomão no Eclesiastes, não é? A questão da vaidade da vida. Salomão diz lá, né, que tudo é vaidade, né? Vaidade da vaidade. E aqui Davi, ele fala algumas coisas a respeito da vaidade, mas veja o que diz o verso 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem os levará. Verso 7, o salmista diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Em algumas traduções, livra-me de todos os meus pecados. Não me faças a vergonha ou o opróbrio do insensato. Então perceba, queridos, que nesse salmo, o salmista Davi, ele diz que o mundo é apenas vaidade. E ele chega a dizer que, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, ele é apenas pura vaidade. E ele diz que o homem passa, não é? Passa como uma sombra. Ele amontoa tesouro e não sabe para onde os levará. Mas aquele que espera no Senhor, como ele diz, e eu que espero? Nós temos o Senhor como a nossa esperança, queridos. E ele faz uma oração aqui: livra-me de todas as minhas iniquidades, de todos os meus pecados. Porque o salmista sabia mais do que ninguém que o pecado esconde a presença de Deus de cada um de nós. E nessa noite eu creio que nós devemos fazer essa oração que o salmista fez: livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças vergonha ao insensato. Porque você perceber, quando nós começamos esse salmo, dê uma olhadinha porque é que ele diz: não me faças a vergonha, né, do insensato. Veja o verso 1 desse salmo, como é interessante. Ele disse comigo mesmo, isso é o salmista falando com ele mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na presença, ou quando estiver na presença o ímpio. Então o que ele está dizendo é: Senhor, me dê sabedoria para que eu não sirva de tropeço na presença do ímpio. O meu falar não seja motivo de tropeço, de vergonha. Por isso ele pede: não me faças um insensato, que eu seja vergonha para o ímpio, mas que ele olhe para nós e veja a marca de Cristo em cada um de nós. Então vamos fazer isso, vamos pedir a Deus que nos livre de todo o pecado e que não nos deixe sermos pedra de tropeço nem vergonha para o Evangelho, mas possamos exercer aquilo que nós somos, cidadão dos céus. Feche os seus olhos. Nesse momento, faça agora a sua oração de confissão.
Nesse momento, peça a Deus para que você não seja motivo de vergonha do Evangelho quando você estiver no meio dos ímpios, mas que eles vejam como sal, como luz, que dá sabor ao mundo, que ilumina as trevas. Fale com Deus e diga: Senhor, me livra, como diz o salmista, de todas as minhas iniquidades. Me livra, Senhor, do pecado. Senhor Deus de graça e Deus de misericórdia, estamos nós nessa noite, Pai, neste que é o último culto público vespertino do ano de 2020. Foram, Senhor, cultos abençoados que nós tivemos em 2020. É bem verdade que alguns desses cultos foram totalmente atípicos, porque nós não tínhamos a presença dos adoradores do Senhor no templo. Mas a tua igreja, ela estava reunida de casa em casa. E assim, Senhor, nós experimentamos a visitação do Espírito Santo de Deus no seio da nossa família, no seio da nossa casa. Mas o Senhor está nos dando o privilégio hoje de estarmos no último culto do ano, porque muitos irmãos e amigos nossos não estão tendo esse privilégio, nem tiveram esse privilégio. Muitos deles partiram para a eternidade, mas nós estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso culto de gratidão. Muito obrigado, Deus. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, e cabe-nos tão somente entregar a Ti esse culto, Pai. E queremos fazer isso confessando a Ti os nossos pecados. Vem, ó Deus, e sonda o nosso coração, e faça conforme diz o salmista. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Sim, Pai, e expurga de nós aquilo que não Te agrada. Vem e derrama sobre nós a Tua unção, o bálsamo sarador, curador, restaurador do Teu Espírito, e nos dá momentos de alegria na Tua presença. Caia por terra toda tristeza, toda angústia. Ah, Deus, aqueles que entraram tristes sejam animados pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Vem e, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em gratidão a tudo que Tu tens feito. Nós Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos louvar o nosso Deus, entregar a Ele a nossa adoração, entregar ao Senhor o nosso culto, entregar ao Senhor agora aquilo que agrada ao coração do Senhor, um perfeito louvor. Pais amados, boa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mesmo sentados, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, nessa perspectiva que nós estamos aqui, adorando ao nosso Deus nessa noite, agradecidos a Ele por mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor, e na certeza que num lindo dia nós todos almejamos encontrar o nosso Deus, né, para com Ele viver uma eternidade com o Senhor, e que nessa noite nós possamos realmente dizer que Jesus, Ele vai voltar, e tendo a convicção que verdadeiramente Jesus vai voltar. Então, nessa perspectiva, eu gostaria que você levantasse da sua cadeira. Vamos adorar o nosso Deus, sabe? Fale com o nosso Deus, agradeça ao nosso Deus, porque essa é a certeza que aqui nesta terra nós somos apenas peregrinos, mas um dia o Senhor virá, vem nos buscar, e com eles teremos uma vida abundantemente eterna. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Batendo palmas, vamos adorar o nosso Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Vamos lá, mais uma vez.
desejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. Na sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vamos lá? Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Agora eu quero ouvir a igreja dizendo Jesus virá. Vamos lá? Jesus virá. Adore. Jesus virá. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Vamos encerrar bem bonito. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Mesmo espírito de adoração, continuemos de pé. Vamos agradecer a Deus, não por tudo que Ele faz por nossas vidas, mas por tudo que Ele é em nossas vidas, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção.
sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado uma herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Ao Senhor, aplaudo o nome do Senhor Jesus nessa noite. Só Ele é digno de honra, glória e louvor. Amém, queridos, glória a Deus. Estava me deleitando ali, né? Resgataram um negócio bom aí do meu tempo, né, Samuel? Quem aí dos anos 90 sabe, né, professor Ismar? Isso aí era os hits gospel do nosso tempo, que coisa boa. Aí você vê que é louvor de qualidade. Amém. Irmãos, veja, os irmãos que são membros da nossa igreja já têm conhecimento que na igreja presbiteriana do Brasil, não somente na igreja presbiteriana Renascer de Queimadas, mas na IPB, as igrejas presbiterianas no Brasil, em todo o Brasil, no mês de dezembro, eles fazem uma campanha denominada uma oferta de gratidão por um ano de bênção. Essa oferta de gratidão, ela não tem nada a ver com o seu dízimo, nada a ver com suas ofertas costumeiras, ela é uma oferta especial. E para isso nós utilizamos, inclusive, um envelope diferenciado. Por quê, irmãos? Durante o mês de dezembro e janeiro, nós sabemos que as igrejas, elas assim como qualquer outra entidade, ela tem despesas maiores. Janeiro sempre há um esvaziamento nos cultos, pela questão de férias e veraneio e tantas outras coisas que acontecem principalmente para nós que temos um litoral abençoado. Então, as despesas da igreja continuam, e para isso, todas as igrejas presbiterianas elas fazem essa campanha semeando para o ano novo. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui você pega hoje, por exemplo, esse envelope, se assim você desejar, leva ele para casa, e você tem até o último culto de janeiro para devolver. Quando você devolve esse envelope, os irmãos que estão recolhendo, os nossos irmãos diáconos, eles separam isso aqui da receita da igreja como oferta especial, que é para justamente em janeiro ela entrar como oferta para ajudar no pagamento das despesas da igreja. Então você vai ter a disponibilidade hoje, na hora que você for
devolver o seu dízimo ou sua oferta, de receber um desses envelopes. Você leva e ora a Deus. É uma oferta que é alçada pelo Espírito Santo, não tem valor, não tem identificação, é você que vai, de acordo com aquilo que Deus propôs no seu coração, colocar como oferta, tá bom? Então é justamente isso que nós vamos fazer nesse momento, né? Nós vamos entregar a Deus o que a Ele pertence. E aqui, em Isaías capítulo 30, verso 23, o texto diz: quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva, e as colheitas serão boas. Esse é o texto que o profeta Isaías fala sobre o colher e o plantar. Paulo vai dizer essas mesmas palavras, usando uma outra expressão, dizendo: o que muito semeia, muito colhe; o que pouco semeia, pouco colherá. E por isso ele diz: cada um possa ofertar de acordo com aquilo que está no seu coração. E a orientação do apóstolo Paulo está dizendo para nós: faça isso com alegria e não com tristeza, pelo simples fato: Deus ama o que dá com alegria. E se tem algo especial na vida do cristão, é o privilégio que ele tem de poder devolver ao Senhor o seu dízimo, é poder ofertar na casa do Senhor. Isso é uma semeadura, queridos, que de fato a Bíblia já nos diz que a regra é muito simples: dá e dá-se-vos-á. Então eu quero nesse momento convidar os nossos irmãos diáconos. Eles vão estar recolhendo ainda o seu dízimo daquela forma que nós fazemos, e se Deus nos permitir, queremos ver se em janeiro nós retomamos, né, no nosso culto, aquela forma tradicional de você vir depositar o seu dízimo na presença do Senhor no altar, tá bom? Mas enquanto ainda nesse período de pandemia, vamos fazer assim, para que a gente não tenha nenhum problema. Mas lembrando que o nosso irmão Sérgio vai estar também com os envelopes. Se você quiser, basta pedir, ele vai lhe entregar, e você tem até o último domingo de janeiro para trazer uma oferta de gratidão, como nós sempre trazemos essa oferta, uma oferta de gratidão por um ano de bênção, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Tome em suas mãos a sua oferta, o seu dízimo, consagre ao Senhor, agradeça pelo privilégio que você tem nessa noite de poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus de graça e Senhor de misericórdia, queremos louvar ao Senhor por este grande privilégio. Tua palavra diz que nós estamos devolvendo aquilo que é teu. É assim que a Bíblia diz: daquilo que o Senhor nos dá, nós te entregamos. Então recebe a nossa oferta nessa noite, recebe, Senhor, nesse momento, em nome de Cristo Jesus, os dízimos de cada um dos teus filhos, e que eles sirvam para a manutenção dessa casa, para que as portas continuem abertas e a pregação do Evangelho continue na nossa cidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, e os irmãos vão recolher, enquanto isso os irmãos estão cantando um louvor para cada um de nós, nesse momento. E ainda adorando ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Esse ano foi um ano muito difícil. Quantos vales nós passamos, né, irmãos? E talvez você esteja ainda passando esse vale. Mas o bom é que nós estamos seguros nos braços do Pai. Nós possamos repousar nos braços do Pai. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite, amém? Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Creia tão somente. Se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
podemos descansar na tua soberania, nos teus braços de amor, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque em todos os momentos da nossa vida, o Senhor sempre esteve conosco, Senhor. Recai em tua graça, recaiu de novo em tuas mãos. Recaiu em tua graça, recaiu de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Agora, igreja, em teus braços. Descanse na soberania do Senhor nessa noite. Em teus braços, Senhor. Descanse, Senhor. Descansando na tua soberania, nos teus braços. Para encerrar, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. Que bom que podemos descansar nas mãos de um Deus soberano. Nosso Deus é soberano. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, e nós estamos aqui nesse momento com dois motivos de gratidão a Deus por este culto. Primeiro, pela alta hospitalar da nossa amiga e irmã Dedé, que é mãe do nosso diácono Elcinho. Passou 15 dias mais ou menos, Elcinho, mais 20 dias hospitalizada, mas louvado seja Deus, né, meu diácono? Aprove ao Senhor que ela agora estivesse em casa com a família, para que os irmãos possam ter uma passagem de ano com a família completa, em casa, com mais motivos de gratidão ao Senhor e esperando grandes coisas para 2021. Que Deus abençoe meu diácono Elcinho, a vida da dona Dedé, sua mãe e sua família. Estamos, nosso coração também, junto com o coração da sua família, e agradecendo a Deus pela alta hospitalar dela. Mas também está aqui Everson, que também está com a sua mãe em casa, né, Everson? E meu amigo Gustavo já pediu mais uma vez, né, que pudéssemos ofertar esse culto de gratidão pela recuperação que ela tem, de fato, presenciado agora na sua vida nesses últimos dias, né? E assim, ela passou um período, né, hospitalizada depois da cirurgia, né? E graças a Deus, também Gorete está em casa, e como foi dito, hoje esse culto é de gratidão a Deus, porque a recuperação agora, vento em polpa. Se Deus nos permitir, né, minha amada, vamos estar já já com ela aqui, glorificando a Deus. Que Deus abençoe suas vidas, a vida da nossa irmã Gorete, louvado seja Deus. Mas também tem dois irmãos nossos em Campina Grande que pediram que nós ofertássemos esse culto com ações de graça. Um é Cláudio, não é? Cláudio, ele é irmão de Neide, que é casada com o presbítero Toninho. Nós todos conhecemos, principalmente quem trabalha nos encontros de casais, não tem como não conhecer o casal Toninho e Neide. E Cláudio também teve um AVC, teve um momento muito difícil, mas graças a Deus também recebeu a alta hospitalar e está em casa, e ele também pediram para que nós pudéssemos ofertar esse culto em ações de graça. E também o nosso irmão Gilson, né, Sandra? Que também está em casa depois de uma internação, de um tratamento muito complicado, está em tratamento ainda, mas eles estão ofertando a Deus esse culto como gratidão. Então são essas famílias que hoje se alegram em gratidão ao Senhor, tá bom? Então nós vamos orar, entregando a Deus esse culto como gratidão, né, e ofertado por essas famílias. Mas deixa-me dar somente aqui alguns avisos, antes que a gente ministre uma canção especial ao nosso coração. Eu quero somente lembrar para os irmãos, que amanhã, e principalmente as irmãs, né, que amanhã é o último culto das mulheres samaritanas. Essas mulheres foram uma bênção, né? Vocês não sabem o que essas mulheres fizeram, rapaz, o que elas conseguiram fazer nesse último congresso. Elas bateram todos os recordes do último congresso, espiritual, financeiro,
de tudo. Foi uma bênção. No meio da pandemia, Deus mostrou que Ele é Deus, tá certo? Então nós tivemos uma reunião de prestação de conta, de avaliação, né, Rosélia? Prestamos conta, foram feitas as eleições novamente. Rosélia continua Polícia Espontânea Pressão como tesoureira. Sandra também, Polícia Espontânea Pressão, está à frente desse ministério esse ano. E Rose, eu vou até voltar a entregar, Rose. Nós confeccionamos a pedido do ministério novamente os carnês, né, para que as mulheres possam mais uma vez abençoar a nossa igreja, lembrando que por mais infração que possa ter no nosso país, continua congelado já há uns 4 anos o valor da mensalidade, né? Porque na verdade o importante não é o valor, mas é apenas você poder contribuir com o reino de Deus, e você não sabe a importância da sua contribuição para esta igreja, tá bom? Então, Rosélia, está aqui, no final as irmãs que ainda não pegaram o seu carnê, só procurar Rosélia, e Rosélia assim vai entregar para vocês. Se você tiver alguma orientação, por acaso você é nova no ministério, não sabe como funciona, ela vai explicar tudo direitinho para você como funciona. Ok? Bom, e lembrando o seguinte, nós estamos nos últimos dias do ano de 2020, louvado seja Deus por isso. Então, nós não vamos ter o nosso culto de oração tradicional na quarta. Por quê? Porque na quinta-feira já é o dia 31, não é? Ou seja, nós vamos estar aqui no dia 31, fazendo o nosso culto de passagem de ano, como sempre fazemos, começando às 22 horas, 10 horas da noite, nós começamos o nosso culto, e aqui você vai ter possibilidade de, você que é membro da igreja, que todos os anos nós fazemos aquela dinâmica dos pedidos de oração. Eu não sei se você lembra qual foi o pedido de oração que você fez na virada do ano de 2019 para 2020, e você vai ter a oportunidade, se assim desejar, de contar para nós algum testemunho daquilo que você colocou, se você alcançou o seu pedido, se você tem algum motivo de gratidão. E vamos fazer isso para 2021, não é? Vamos colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Então nós vamos ter esse momento no culto, como sempre temos todos os anos. E lembrando que, como janeiro é um mês de férias, nós também celebramos a nossa Santa Ceia de janeiro, no primeiro dia do ano, não é? No domingo. Então nós vamos romper o ano participando da ceia na presença do Senhor. Então nós vamos ter o nosso culto, e você é nosso convidado a estar aqui. Convide alguém para estar conosco a partir das 22 horas da quinta-feira. Então quarta-feira nós não vamos ter culto, tá bom? Então esses são os avisos que nós temos aqui de imediato. E depois que nós ministrarmos uma canção, antes da palavra de Deus, nós vamos ter um momento muito especial, um momento que nós vamos dar posse a alguns dos nossos diáconos, né, que aqui estão, que foram eleitos por vocês no último domingo, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma canção, mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou mudar um pouco. Eu queria que os irmãos pudessem sustentar aqui só um pouquinho, porque eu vou dar posse a Robson, para que a gente faça o seguinte, a gente desse a posse logo, para que os irmãos fizessem o louvor seguinte, porque Robson volta de uma vez por toda, para ficar no baixo, para ele não ficar saindo e voltando, né, Robson? Amém? Então, queridos, veja, no último domingo os irmãos elegeram aqui 6 diáconos e 3 presbíteros, e mais, melhor, 2 presbíteros e o pastor. Na quarta-feira nós estivemos aqui com a presença do pastor Lorinaldo Mota e do reverendo André, da nossa igreja em Campina Grande, e eles deram posse aqui o presbítero Juarez, que está em férias, deu posse a mim como pastor, e a 3 diáconos. Nossos irmãos foram investidos, os irmãos Tiago e Nildo, e também Possados, né, Tiago? E foi reeleito nesse mesmo dia de domingo, dia 20, e tomou posse também na quarta o nosso irmão Carlos. Mas nós temos ainda um presbítero e 3 diáconos para que nós possamos empossar nessa noite. Como eles já vieram, melhor, de uma reeleição, eles não precisam ser investidos, as suas investiduras aconteceram no seu primeiro momento em que eles foram eleitos, então nós vamos apenas dar posse, e por isso eu quero convidar a estar comigo o presbítero Robson de Oliveira Macedo, e os nossos diáconos, Ricardo, Marcos e Elcinho, são esses irmãos, podem vir aqui para o altar, nós vamos fazer aqui esse momento, para que a gente possa dar posse aos irmãos. Bom, nós vamos quebrar um pouco o protocolo, nós vamos ficar lá embaixo, vamos ficar aqui, mas como nós estamos, está todo mundo aí
devidamente protegido, não vai ter nenhum problema, né, irmãos, respeitando aqui. Amada igreja, veja, esses homens que aqui estão, conjuntamente com os demais que foram eleitos no último domingo, e com os outros irmãos que exercem agora ainda, né, o seu ministério de diácono ou de presbítero, esses homens são, como foi dito na última quarta-feira, e repito isso aqui, o tripé que sustenta a igreja em termos administrativos e espirituais, e que são eles que auxiliam o pastor na coordenação da igreja. Então, hoje nós tivemos também eleição em Campina Grande. E em Campina Grande eu falava uma coisa, irmãos, que eu gostaria de passar para os irmãos. Veja, meu diácono Elcinho, Marcos e Ricardo. Muitas vezes as pessoas olham para um diácono, e aqui eu me reporto primeiro aos diáconos, achando que o diácono é apenas uma pessoa que alguém escolheu para que ele ficasse na porta, recepcionando aqueles que chegam, ou correndo atrás de menino para ir no meio para a beira da pista. Não, o papel do diácono vai muito além disto. Vocês têm um dos maiores privilégios que Deus dá, e eu sinto isso porque eu fui diácono. Tive o privilégio de ser o primeiro presidente da junta diaconal da nossa igreja em Campina Grande. E o maior privilégio que nós temos, irmãos, é poder servir ao Senhor. A palavra diáconos, não é, no grego, literalmente é traduzida como garçom. Vocês servem na casa do rei. É privilégio estar servindo na casa do rei. Sabe, o ministério diaconal não é apenas recepcionar. Vocês são, por exemplo, irmãos, aqueles que devem, e isso está no ministério de cada um de vocês, ser aqueles que têm o radar na igreja, porque vocês são responsáveis não somente de recepcionar as pessoas, são responsáveis pela ordem de culto da igreja. Toda a questão de ordem de culto, é vocês que são responsáveis. A organização de culto, os diáconos são responsáveis, mas além disto, vocês têm um ministério de auxílio ao conselho e ao pastor, que é um dos ministérios mais lindos que Deus dá ao diaconato. Vocês são responsáveis em assistir os necessitados e enfermos da igreja. E é por isso que quando nós buscamos qualquer coisa nessa área, buscamos primeiro os diáconos, porque são vocês que devem sentir e identificar na igreja, aqueles que necessitam, aqueles que estão buscando alguma necessidade da igreja, quer seja física ou espiritual, e vocês são aqueles que por vezes veem o que o pastor não vê, o que o presbítero não vê, porque vocês são aqueles que primeiro têm contato com as pessoas. E sabe, eu posso dizer isso porque aqui está um diácono que teve a experiência de um dia chegar na igreja por 2 vezes ou 3 e não entrar na igreja, ficar ali olhando tal, e depois ele entrou, foi recepcionado, e hoje eu tenho certeza que Elcinho, quando vê uma pessoa passando ali com os olhinhos assim para dentro da igreja, ele vai lá e faz o convite, porque ele sentiu que isso era importante, quando ele sentiu isso na pele. Então, irmãos, vocês são o cartão de visita da igreja, e eu louvo a Deus, porque Deus me deu diáconos abençoados. Os irmãos que aqui estão, conjuntamente com os demais irmãos que formam a junta diaconal desta igreja, são irmãos abençoados. Vocês lembram-se muito bem que quando nós precisamos de um socorro, de organizar a casa, nós criamos um comitê ou um grupo gestor formado por vocês, diáconos, juntamente com o conselho, porque vocês são aqueles que também estão aqui para auxiliar o pastor nas falhas, nas necessidades, e isso me deixa muito feliz, porque eu tenho diáconos que eu posso chamá-los de amigos, de irmãos. Isso é muito bom. Eu tenho uma junta diaconal que nunca me deu um trabalho no que diz respeito a questões eclesiásticas. Nunca precisei ter nenhuma reunião aonde eu pudesse exortá-los ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Vocês sempre me deram muito motivo de alegria. É o que Paulo diz quando escreve aos Filipenses capítulo 2. Vocês completam a minha alegria. E falando sobre o presbítero, algumas pessoas acham que o presbítero, né? Não, o presbítero é o servidor da ceia, né? Ele vai apenas estar ali servindo a ceia. Não, queridos, a igreja tem esse tripé. Enquanto esses irmãos cuidam dos necessitados, da ordem de culto, não somente interno, mas externamente, quando eles estão preocupados com o seu filho, com seus carros, com a ordem do culto, com a água do pastor, com os assentos, com tudo que diz respeito à ordem do culto, o conselho da igreja, aqui representado pelo presbítero Robson e presbítero Juarez, que foi empossado na última quarta-feira, esses irmãos são a parte administrativa da igreja comigo, e eu só tenho 2 presbíteros,
E vou dizer para você, esses 2 presbíteros, para mim e para esta igreja, são mais do que suficientes. Esses homens têm me auxiliado. E todas as vezes que eu vou e preciso estar à frente da igreja e tomar qualquer decisão, eu nunca tomo uma decisão sozinho. Primeiro, porque eu preciso entender que quando nós tomamos sozinho as decisões, meu presbítero Robson, a gente pode se equivocar. E é por isso que o regime episcopal não é um regime que tem o meu apoio, porque um só se engana, Marco, um só, meu diácono Elcio, pode errar nas suas conclusões. E que bom que quando um erra, e quando esse erra, que tem alguém do seu lado que diz, isso não é o melhor, vamos analisar, vamos rever, vamos fazer novamente aqui uma conjectura a respeito desses fatos. Isso traz confiança para nós. São 15 anos de igreja, são 15 anos que eu tenho Juarez e Robson comigo no conselho, e sempre eles me orientam, ensinam. Nós nunca tivemos, na verdade, nenhuma dificuldade que não fosse vencida apenas por meio do diálogo. Isso não quer dizer que eu nunca fui contrário a alguma atitude de Robson dentro do conselho, ou ele não foi contrário a minhas atitudes. E é para isso que o conselho existe. O conselho existe para que a gente possa discutir. E discussões no sentido de ideias, é isso que o conselho é. Ele administra, ele discute, não é? E nem sempre aquilo que eu levo como proposta é o melhor. Nem sempre o que Robson ou Juarez levam é o melhor, e por isso nós precisamos estar conscientes de que nós não somos Superman, né? Quem um dia quis o título de inerrância, de infabilidade, foi a Igreja Romana e o Papa, e eles erraram muito, e por isso nós não temos esse título, nós erramos. E que bom que quando eu erro, eu tenho alguém que me aconselha, dentro da junta diaconal, junto com o conselho, para mostrar justamente uma coisa: nós somos homens, porque por vezes a gente olha para essas pessoas e acha que eles são mais crentes do que outros, e que por vezes eles não precisam da nossa oração, do nosso cuidado. Então, irmãos, nesse momento que nós vamos empossar os nossos diáconos e o nosso presbítero, a minha oração é: continue orando, não somente por esses 3 que aqui estão diáconos, mas pela junta diaconal da nossa igreja. Aqui está no nosso meio Nildo, Tiago, Carlos e o nosso irmão Sérgio. Orem por esses homens, coloque esses homens diante do Senhor. Orem pela vida de Robson, mas não esqueça de orar pela vida do presbítero Juarez. Mas acima de tudo, ore pela vida do pastor de vocês. Nós precisamos, porque esse tripé, ele é formado por homens, e esse tripé é falho, é fraco. Para ele sustentar-se, ele precisa da oração de vocês, porque senão todos nós caímos. Então, queridos, eu quero agradecer a Deus e empossar os nossos amados irmãos. E para isso eu quero apenas convidar os nossos outros irmãos diáconos que estão entre nós, e pedir aos irmãos que aqui estão, por favor, que pudessem se ajoelhar no altar do Senhor, para que a gente possa orar. Pedir à igreja que fique de pé, e pedir aos meus irmãos que possam estar aqui, para que a gente possa impor as mãos e pedir a bênção do Senhor. E em seguida, claro, mesmo nesse período de pandemia, a gente não vai poder dar os abraços que nós gostaríamos, mas com o nosso coração disponibilizar a nossa destra de ajuda, para que possamos ajudar os nossos irmãos no desempenho deste papel. Irmãos, vocês foram eleitos por mais 5 anos para estarem à frente do ministério da igreja, quer seja como diácono ou presbítero. Mas o que eu acho lindo é que na Igreja Presbiteriana do Brasil, as investiduras, elas não se perdem no tempo. Vocês serão sempre diáconos e serão sempre presbíteros, porque a investidura não passa. Vocês podem estar em atividade ou não, mas vocês continuam servindo ao Senhor. Mas o nosso desejo nessa noite, a nossa oração, o meu pedido ao Senhor, é que Deus possa abençoar o ministério de vocês nesses próximos 5 anos, que vocês sejam tão prósperos no ministério de vocês, como vocês foram durante os últimos 5 anos, e que juntos possamos levar esta igreja no caminho que Deus deseja, que não seja a nossa vontade que prevaleça, mas aquilo que Deus já determinou, e que possamos pedir a Ele tão somente, que sejamos instrumento dEle, para que tudo que Ele projetou possa acontecer em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Cristo Jesus, nesse momento nós oramos, abençoamos e empossamos o diácono Elcio, o diácono Marcos e o diácono Ricardo, e bem como o teu filho, o presbítero Robson. Que o Senhor abençoe o ministério desses homens, aqueles que foram chamados a servir no diaconato, que o Senhor derrame graça, sabedoria e discernimento,
Que os teus filhos sintam prazer cada dia de ser o garçom, Senhor, na tua casa, de servir na tua mesa. Senhor, abençoa a vida de Robson, para que novamente, Deus, o Senhor use grandemente, como tem usado no nosso conselho, não somente no conselho da igreja local, mas também, Senhor, nos nossos concílios superiores. Que o Senhor abençoe o teu filho, dando a ele sabedoria e discernimento, porque em o nome do Pai, e em o nome do Filho e do Espírito Santo, nessa noite, nós abençoamos e damos posses, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos amados, recebam aqui a destra da minha mão e a força de amizade, que vontade de dar um abraço, mas como a gente não pode, pelo menos a mão cheia de álcool eu pego. Deus te abençoe, velho. Sim, Deus te abençoe, meu irmão. Não posso dar um abraço aqui. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos sejam prósperos nos próximos 5 anos. Lembrando, né, queridos? Março, vamos debutar, amém? A igreja vai fazer 15 anos. E vamos fazer uma festa linda para Jesus. Amém? Bom, então dito isso, sim, aí nós vamos preparar o nosso coração para receber da palavra de Deus. E no final, estaremos orando pelos nossos aniversariantes. E também por aqueles que comemoram bodas. Amém? Salmo 29, versículo 1 e 2 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém, amados? Vamos adorar o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a igreja faz o quê? A tua igreja te adora. Vamos lá, novamente. Teu reino é sempre eterno. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno. Paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O teu reino é sempre eterno, é o que diz essa canção. O nosso Deus é o Deus de eternidade a eternidade. E tomando como base essa canção e a experiência que nós tivemos, no grupo das mulheres durante o mês de dezembro, no Ministério Mulheres da nossa igreja, as Mulheres Samaritanas, eu quero ministrar essa palavra nessa noite, tomando como base o que diz essa canção, mas tendo como ministração o texto bíblico de Hebreus. Vocês lembram qual foi o tema do encontro das mulheres esse ano? O tema foi Novos Tempos, o mesmo. E quem lembra qual foi o verso que se viu como base? Hebreus 13, 8. Vamos falar novamente sobre esse texto. Hebreus 13, 8. Amém, amém? Vamos tirar as crianças enquanto os irmãos encontram aí o texto. Enquanto os irmãos estão abrindo, Jaciane, vem aqui orar, chamar os nossos pré. Vamos orar, igreja. Querido e amado Deus, bondoso, eterno e glorioso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais um domingo estarmos aqui na Tua casa, adorando, glorificando o Teu santo nome. Neste momento eu te peço, ó Pai, abençoa, meu Pai, todas essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, Senhor. Abençoa cada um deles, livra de todo mal, Senhor. Me usa, meu Pai, nesta noite para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, meu Pai. Esta é a minha oração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tia Jace. Creio que os irmãos aqui, também os irmãos que estão nos assistindo por meio do nosso perfil, já estão com a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 3, verso 8. Amém? É um texto bastante conhecido. Vamos fazer ecoar essa verdade. Vamos fazer essa leitura em uníssono, a uma só voz, no 3, tá bom? 1, 2, 3 e... Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo, quando? E... Amém. Deus, obrigado porque Tu és o Deus eterno, imutável em Teu ser. E por isso nessa noite pedimos que por meio da Tua unção, o Senhor ministre sobre cada um de nós. Que a exposição da Tua palavra santa e bendita encontre lugar em nossos corações nessa noite. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, como eu disse para os irmãos, foi o texto usado pelas mulheres e foi uma bênção. Elas usaram isso como sendo de fato o tema, ou o versículo central do tema, do encontro das mulheres em 2020. Bom, mas eu queria ministrar, porque na verdade nós precisamos na Bíblia entender alguns fatos, e principalmente relacionado a alguns versículos que são tão claros às vezes, mas que a gente não para meditar neles. E eu gosto muito de pegar esses versículos mais conhecidos para que a gente medite, porque por vezes a gente lê uma coisa e entende outra, por mais simples que seja. Então, o papel do pregador é expor a palavra, para que os irmãos entendam o que é que a Bíblia realmente está querendo dizer acerca daquilo. Bom, o que é que significa de fato Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
ou para sempre? Na verdade, perceba, queridos, que esta declaração que nós encontramos de que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Lembrem-se que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Vocês já ouviram falar sobre essa união, que nós chamamos de união hipostática das duas naturezas de Cristo. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Nós não podemos diminuir nem aumentar nenhuma dessas partes. Ele era 100% homem e 100% Deus. Agora perceba que essa declaração fala sobre a divindade de Jesus. E por quê? Porque essa declaração do escritor aos Hebreus destaca aqui dois dos atributos de Deus que são divinos: a imutabilidade e a eternidade. E somente um Deus como o nosso Deus tem atributos de imutabilidade e atributos de eternidade. Então somente Deus é imutável e somente Deus é eterno. Ora, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então, queridos, isso significa que Ele também é Deus. Isso aqui para nós hoje talvez seja, digamos assim, lição do dia a dia. Isso aqui é um conhecimento que todo crente tem: Jesus Cristo é Deus. Mas lembrem-se, para quem foi escrito isto? Para os hebreus. Lembre que esse povo estava aguardando o Messias. E aqui aparece um homem, filho de uma virgem, filho de um carpinteiro, e que agora é declarado como sendo o Messias, o ungido. Então, queridos, as pessoas estavam vendo a humanidade de Jesus. Afinal de contas, aquela criança nasceu, ela cresceu, sabiam que eram seus pais, conheciam sua mãe, sabiam que eram seus irmãos. E agora, o escritor de Hebreus está dizendo: olhem para este, porque ele não é apenas 100% homem, este é Deus, ele é imutável, ele é, na verdade, eterno. Então esse verso fala de uma forma muito linda sobre a imutabilidade e sobre, de fato, a eternidade de Jesus Cristo. Então, se Ele é eterno e é imutável, Ele tem que ser Deus. Esses versículos, queridos, é interessante que ele vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem sido, de fato, tema de inúmeras pregações. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu inúmeras pregações sobre esse tema. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas sabe o que acontece? É que, na verdade, nem sempre essa declaração do escritor de Hebreus tem sido interpretada de forma correta. Por mais que você tenha ouvido tantas vezes pregações, por vezes alguém distorce isso aqui. E eu vou tentar, na verdade, seguir meditando sobre cada palavra desse texto, para a gente buscar nas páginas da Bíblia uma interpretação correta daquilo que realmente o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele queria passar para aqueles homens acerca da divindade de Jesus. Veja, a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que o texto diz que Jesus Cristo é o quê? O mesmo. Não é assim que ele começa? Jesus é o quê? O mesmo. Jesus é o mesmo. Então perceba que o autor de Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo. O mesmo, mas em que sentido? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Então, queridos, num texto onde fala sobre os deveres sociais, os deveres morais e espirituais do crente, é que esse texto é introduzido. Nós precisamos sempre fazer isso. Regra para qualquer leitor bíblico, regra para qualquer crente, para não cair em engano. Qual é a regra? Nunca leia um texto sem ler o seu contexto. Alguém já disse que texto sem contexto é o quê? Pretexto para uma nova heresia. Então perceba, por vezes nós falamos de forma isolada: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, mas em que
contexto essas palavras foram ditas. Então, queridos, isso aqui foi dito num contexto aonde o escritor de Hebreus estava falando sobre os deveres sociais daquele povo, estava falando sobre os deveres morais e os deveres espirituais de cada crente. É dentro desse contexto de deveres de crente que o escritor de Hebreus vai lembrar para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, no contexto imediato dessa frase, o escritor bíblico ele menciona duas situações opostas. Primeiro, ele fala acerca do bom exemplo que os líderes que ensinavam a palavra de Deus deveriam dar ao seu povo. Vamos ver o contexto imediato. Nós estávamos no verso de número 13, 8. Então vamos ler 13, 7 como contexto imediato. Veja o que é que diz o texto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, o que é que diz? Imitai-lhe a fé. Aí depois disso ele vai dizer, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você percebe que já começa a soar diferente a frase, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, quando eu estou vendo um contexto que ele está dizendo, olhem para aqueles que de fato vocês viram servir ao Senhor, vejam a vida, atentem, sabe, para a vida daqueles que foram seus guias. Eu vou fazer essa leitura na Nova Versão Transformadora. Eu gosto muito dessa versão, queridos. Eu indico a todo estudante da Bíblia, aquele que gosta de ler a Bíblia, porque esse verso 7 do capítulo 13, na Nova Tradução na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte, Nova Versão Transformadora, vai dizer o seguinte: lembrem-se de seus líderes. Isso aqui é uma orientação do escritor de Hebreus. Lembrem-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Ele está dizendo, lembrem daqueles que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Lembrem dos seus guias. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Então perceba que coisa interessante. Num contexto em que fala sobre a imutabilidade, sobre a divindade do Senhor Jesus, sobre a sua eternidade, o escritor está dizendo, olhem para os seus guias, olhem para aqueles que vocês aprenderam a palavra, olhem para a carreira dele, atente para o êxito da sua fé, imitem eles, sejam de fato aqueles que sigam o exemplo da fé daqueles que foram seus guias. E depois agora, ele adverte os crentes contra a ação daqueles falsos líderes que tentavam infiltrar doutrinas e costumes novos e estranhos dentro da igreja. Perceba, nós estamos vendo, primeiro verso 7, contexto imediato, diz, olhem para aqueles que lhe ensinaram a fé e sigam o exemplo dele, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí depois vem um verso seguinte, que parece que são dois assuntos totalmente diferentes, porque enquanto ele manda você olhar para aqueles que ensinaram você a fé, que foram os seus líderes, os seus guias espirituais, ele agora vai falar no verso seguinte, no verso de número 9, alertando a igreja sobre as falsas doutrinas. Veja aí agora o verso 13. O que é que ele diz? Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocupavam. Você está entendendo agora? Nós temos agora um texto principal que nós estamos expondo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos dois contextos imediatos, o que diz antes o escritor e o que diz depois o escritor da frase que nós estamos vendo. E perceba que há duas preocupações muito claras do escritor. E é justamente sobre isso que nós vamos ver. Porque perceba, é justamente entre esses dois conselhos, né, que o escritor de Hebreus vai declarar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, nós devemos admitir, queridos, que essa declaração, ela, de forma muito clara, ela se harmoniza com as duas situações do contexto imediato. Por quê? Tanto o conselho para imitar os líderes genuínos, e ele vai se harmonizar também com a advertência para rejeitar os falsos ensinos. Isso significa, queridos, que essa declaração, ela pode ser uma conclusão do verso 7, ou seja, ele está dizendo, olhem
para os homens que ensinaram a vocês a fé, que pregaram para vocês, que foram seus líderes. Olhe para o exemplo de fé deles e sigam, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ou ele pode ser uma introdução para o verso 9, quando ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e por isso não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos em que nada ajuda aqueles que o seguem. Então perceba que esse verso ele traz uma harmonia tanto com o verso 7 como com o verso de número 9. Então vamos entender isso melhor. Veja, quando ele diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está dizendo nas entrelinhas desses dois textos: atentem para Jesus Cristo, porque ele é um ser eterno. E o que é que isso tem a ver? Perceba, querido, se o escritor bíblico escreve que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele faz isso com a conexão com o verso de número 7 que nós expomos, então ele está contrastando aqui a eternidade de Cristo com a temporalidade dos grandes homens de Deus. É como se ele estivesse dizendo: irmãos, olhem para aqueles que pregaram o evangelho para você. Veja o exemplo de fé dos grandes homens, sigam o exemplo de fé desses homens, mas lembrem-se, eles são passageiros, eles são homens, morrem, passam. Jesus Cristo não, ele é o mesmo quando? Ontem, hoje e eternamente. Veja que lição maravilhosa nós temos nessa noite. O escritor de Hebreus aconselha os leitores a se lembrarem de fato dos seus líderes. Olhem, sabe, para aqueles que lhe ensinaram a palavra de Deus. É bem claro que ele também está dizendo que a fé desses homens que foi demonstrada, ela deve ser digna de ser imitada por nós. Mas lembrem-se, eles são apenas homens. Porque por vezes, eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: eu estava ali naquela igreja e o pastor me decepcionou. Eu estava naquela igreja e um diácono me decepcionou. Um presbítero me decepcionou. Um irmão me decepcionou. Acabou o meu encanto por Cristo. Irmãos, homens, por mais que sejam homens de fé, de bom exemplo, eles continuam 100% homem, tão somente homem. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é eterno, é imutável, por isso ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E a lição que o escritor de Hebreus está dizendo para nós é: imitem a fé daqueles que vocês seguem. Sim, se aquele a quem você segue como líder é um exemplo de fé, siga-o. Siga os seus exemplos de fé, dê ouvidos aos seus ensinos, se forem verdadeiramente homens de Deus. Mas lembrem-se, eles são homens. Porque por vezes nós queremos colocar na conta do Senhor coisas que de fato Ele não tem nada a ver. Nós abandonamos o Senhor porque alguém nos decepcionou. Nós deixamos a igreja porque alguém nos decepcionou. Irmãos, a igreja perfeita não existe aqui na terra. Ela existe na eternidade, porque lá não vai existir pecado, não existe iniquidade, então a igreja é perfeita. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ter homens e mulheres pecadores, e por isso o escritor de Hebreus está dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito a sua carreira, imite-o. Contudo, esses santos homens de Deus passam, os líderes vêm e eles vão, os líderes falham, pecam, porque são homens. Atentem para o Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a orientação primeira do escritor aos Hebreus. Sabe, queridos, o que ele queria mostrar é que esses homens, eles dedicaram a sua vida ao ministério, sabe, à pregação do evangelho, mas um dia a sua vida terrena chega ao fim. Porém, queridos, há um líder eterno, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O seu ministério não acaba. Nós falávamos aqui que quando nós somos investidos dentro da igreja presbiteriana, a investidura de presbítero, de diácono, ela é também vitalícia. E o que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se nós chegarmos aqui em 2025 e alguns dos nossos irmãos decidirem não mais se candidatar ao diaconato ou ao presbiterato, eles não deixam de ser presbítero nem deixam de ser diácono. Apenas eles deixam de ser presbítero e diáconos em atividades
e passam a ser presbítero e diácono em disponibilidade, podendo retornar a qualquer momento que quiserem para uma nova eleição, mas ele continua investido daquilo que o Senhor deu para ele, o serviço cristão. Então, queridos, o que o escritor de Hebreus está dizendo é: irmãos, atentem para os seus líderes, mas nunca esqueçam que só há um que não muda, e esse é quem? Deus. Só há um que não erra, esse é quem? Cristo Jesus. Só há um que é imutável, Cristo Jesus. E por isso ele diz que o Senhor é o mesmo. Ele vai dizer que ele é eterno. Mas chegamos ao segundo momento, que diz que ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é eterno e também é imutável. A declaração de que Jesus Cristo, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se ela tiver mais relacionada agora com o verso 9, então o objetivo do escritor de Hebreus é agora não mais contrastar a eternidade de Deus com a vida do homem, que é curta e que é semelhante apenas a uma nuvem que o vento dissipa, mas agora o contraste é sobre as variedades de doutrinas estranhas com a imutabilidade da doutrina cristã ou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que ele adverte os seus leitores a não se deixarem levar pelos diversos ensinos estranhos. É isso que ele está dizendo. Veja se não é isso no verso 9. Não vos deixei levar por doutrinas várias e o quê? Estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimento, que não trouxeram proveito algum aos que assim compreenderam. Então perceba, naquela época, falsos mestres, eles se dedicavam em tentar, na verdade, introduzir doutrinas estranhas dentro da igreja. Foi sempre uma briga dos primeiros cristãos, dos primeiros homens de Deus, sabe, na igreja primitiva. Era essa briga terrível. De modo geral, ou seja, essas doutrinas, todas elas, dentro do seu bojo, no seu conteúdo, eles tinham como objetivo atacar a pessoa de Cristo. Sim, porque afinal de contas, o cristianismo estava chegando como sendo a religião, dos pais dos nossos antepassados. A religião cristã era o cumprimento de toda a profecia do Velho Testamento. Então as pessoas estavam atacando, e principalmente os fariseus, saduceus. Você sabe, Jesus Cristo foi crucificado, e foi levado a um julgamento injusto por esses homens que não queriam Jesus Cristo como líder, porque estava entrando Jesus Cristo com a pregação do Evangelho e estava tirando deles o poder. Então o que acontece? Essa doutrina, elas queriam atacar a pessoa de Cristo, e depois, principalmente da morte de Cristo, qual era o cerne desse ataque? Era que essas doutrinas, elas queriam negar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Porque se eles fizessem isso, eles iam contestar isso aqui agora com a suficiência da obra redentora de Cristo. Porque perceba, se esses homens pudessem provar que Jesus Cristo não era eterno, que ele não era Deus, e de que ele não era homem, eles iriam agora entrar dentro de um conceito muito simples. A salvação não era suficiente. Não existia salvação em Cristo. Por quê? Porque ele dizer, é insuficiente a obra redentora de Cristo. Então, dentro dessas doutrinas, só para que a gente tenha conhecimento, uma das doutrinas que mais prejudicou os irmãos do primeiro século é a doutrina chamada arianismo. Porque o arianismo, queridos, foi uma visão do primeiro século que nós podemos chamar de uma visão cristológica antitrinitariana, ou seja, essa doutrina que era sustentada pelo seguidor de um homem chamado Ário. Ário era presbítero da igreja de Alexandria, presbítero da igreja cristã lá de Alexandria, nos primeiros tempos da nossa igreja primitiva. E Ários, ele negava a existência da trindade, ou seja, dessa consubstancialidade entre Jesus e o Pai. Ele disse que Jesus e o Pai não tinham nada que os igualasse, eles eram pessoas distintas. Então o que é que ele está dizendo? Que Cristo um dia foi concebido, ou seja, que em determinado momento no tempo, Deus, que é eterno, existia, mas que em um determinado momento no tempo, Cristo passou a existir. Então se Cristo passou a existir, embora ele tivesse aqui talvez a excelsa, de forma grandiosa, sabe, a mais que todas as criaturas, a encarnação de Deus, ele não era Deus, ele era um ser criado por Deus, assim como Deus criou os homens e a natureza. Então, o arianismo nesse momento estava entrando dentro da igreja e dizia, olha, Jesus Cristo, um dia ele foi criado. Então, você não pode dizer que Jesus Cristo é eterno,
Porque se ele é eterno, ele não pode ter sido criado. Mas perceba, queridos, a sutileza dessa doutrina. A Bíblia diz, lá no Gênesis, no início da criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós já falamos isso aqui, apenas para conhecimento. Façamos, ali está dando a ideia de que não somente Deus, mas a Trindade estava ali na criação de todas as coisas. A palavra Elohim no hebraico, toda e qualquer palavra terminada no hebraico, na terminação in, no caso de Deus, Elohim, é plural. Não temos no hebraico, por exemplo, o plural com S, como nós temos aqui na nossa língua. O plural lá é in. E o nome de Deus é Elohim, dando a ideia de pluralidade de Deus. Então Deus, ele sempre existiu nas três pessoas. Cristo, ele é Deus e é eterno, porque um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele é Deus. Então, queridos, perceba, qual era a preocupação do escritor de Hebreus? Era dizer para aqueles homens, vejam, Jesus Cristo é o mesmo quando? Ontem, hoje e eternamente. Pelo simples fato, Jesus Cristo é Deus. Não deixem que isso mexam com a fé de vocês. Então perceba, queridos, essa doutrina, ela foi condenada como heresia logo no primeiro concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo. Ela foi de fato condenada, principalmente porque ela quebrava aquilo que toda a igreja acreditava. Três pessoas existem: Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, iguais em unidade, iguais em essência, mas distintos em ações. Então, queridos, hoje nós temos a graça de, num culto como esse, não termos apenas a presença de um dos seres da Trindade. Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo estão todos presentes no culto, agindo em favor do homem, da confessão do homem, porque o Pai é aquele que na eternidade preparou o plano, o Filho é aquele que executa, e o Espírito Santo é aquele que aplica o plano no coração do homem. Os três ainda continuam em atividade. E é por isso que às vezes nós nos preocupamos com uns erros que por vezes a gente nem pensa que estão falando aqui, por exemplo, sobre a doutrina de Arius, quando as pessoas dizem o seguinte: gente, hoje é o culto da busca do Espírito Santo. Então, esse culto é apenas para buscar o Espírito Santo. Apenas um ser da Trindade vai estar nesse culto. Não é a busca por Deus, não é a busca pelo Filho Jesus Cristo, mas é a busca apenas pelo Espírito Santo. Não, queridos. Não tem como nós fazermos o seguinte: gente, eu vou marcar com vocês um culto. E o nosso culto é o seguinte: nosso culto será o culto da libertação, será o culto da cura, e ele vai acontecer na próxima quinta-feira de 10 da noite, como nós estamos projetando. Nesse dia vá para lá, porque Deus vai libertar você. Nesse dia vá, porque Deus vai curar você. Nesse dia vá, porque o Espírito Santo vai estar lá. Ô irmão, o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não precisa de um dia específico para nos curar. Ele não precisa de um dia específico, de um culto específico, de uma hora marcada por homens, para que ele possa agir na libertação daqueles que são seus. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender a preocupação do escritor aos Hebreus, dizendo: cuidado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele continua Deus, o mesmo Deus que salva, que cura e que batizou lá no Velho Testamento, é o mesmo Deus que age hoje. Não tem como. E assim, queridos, essa doutrina ariana foi quebrada, não apenas pelo concílio de Nicéia, mas pelo próprio Cristo, que em João 10:30 disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Arius queria separar isto. Então daí vem a preocupação do escritor dessa epístola, querido, aos Hebreus. Por isso ele ensina aos seus leitores que essa doutrina estranha, elas devem ser rejeitadas. Mas perceba, hoje nós temos várias outras doutrinas estranhas entrando na igreja, e a gente não se apercebe. Toda e qualquer doutrina que for de encontro à imutabilidade do Senhor, toda e qualquer doutrina que for de encontro à eternidade de Jesus Cristo, continua sendo heresia, irmãos. E a gente precisa conhecer isso. Então aquilo que foi ensinado pelos verdadeiros apóstolos, queridos, sabe, como exemplo, de fato deve estar contextualizado
com o culto que nós temos hoje no século 21. Ou seja, qualquer nova doutrina diferente do verdadeiro evangelho é estranha e não diz respeito à imutável qualidade que Cristo tem nele mesmo. Então, irmãos, o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A declaração de que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, obviamente isso aqui fica muito claro no texto. Não precisamos ser bons exegeta para ver isso. Obviamente compreende aqui tempo, passado, presente e futuro. Ontem, hoje e eternamente. Está relacionado passado, presente e futuro. E por isso, muitos comentaristas explicam, queridos, a sequência de tempo, ontem, hoje e eternamente, da seguinte maneira. Eles dizem, primeiro, dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem está relacionado diretamente à sua obra redentora aqui na terra. Dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem quer dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, queridos, alguns estudiosos também sugerem que esse ontem, que o texto dos Hebreus está nos dizendo, diz respeito a quanto Deus falou através dos profetas da antiga aliança. Ontem Cristo estava, mas ele falava por meio dos profetas. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1, logo no início. O que é que diz? Na mesma carta que nós estamos lendo, que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o texto diz logo o seguinte: havendo Deus antigamente falado, e ele falou muitas vezes, e ele falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que o escritor está dizendo é que Jesus Cristo no passado, na pessoa de Deus Pai, Deus falou melhor aos homens por meio dos profetas. E por isso, esse ontem nesse texto equivale ao tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ontem Deus falou aos homens por meio dos profetas. Mas segundo, queridos, o que aponta para nós esse texto, dizer que Jesus Cristo é o mesmo hoje está relacionado agora à sua obra de intercessão no céu. Veja, o mesmo Cristo que ontem foi anunciado pelos profetas, que veio ao mundo e entregou a sua vida em resgate desse povo, hoje esse mesmo Cristo, ele está na presença do Pai, como representante daqueles que ele salvou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, que foi profetizado pelos profetas, mas ele é hoje aquele que tem a obra redentora ainda agindo em favor do seu ministério. Ele está intercedendo por cada um de nós nos céus. Esse mesmo Cristo que ontem foi anunciado pelo profeta, hoje ele salva. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 34. Veja, o texto diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ontem, antes quem ressuscitou dentre os mortos, e hoje está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Aí o escritor de Hebreus, ele vai fazer isso de uma maneira tão linda, falando sobre esse hoje, o papel de Cristo. Ele faz isso no capítulo 7, veja aí, capítulo 7 de Hebreus, que nós estamos lendo, verso 25. Hebreus 7, 25, veja como ele fala sobre esse ministério, e ele fala isso várias vezes. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que foi profetizado pelos profetas, é aquele que hoje intercede por mim e por você. 7, 25, portanto, pode também salvar, falando de Jesus Cristo, perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por quê? Porquanto, o que é que diz? Hoje o que? Ele vive sempre para interceder por... Vamos para o capítulo 9, verso 24. Pois Cristo, diz o texto, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para compadecer, ou melhor, para comparecer por nós perante a face de Deus. Deixa eu ler essa na versão transformadora, para tu ver como fica lindo, ó. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro do céu. Ele entrou no próprio céu, a fim, veja, o hoje, de agora, diz o texto bíblico, se apresentar diante de Deus em nosso favor. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo quando? Ontem. Ele é o mesmo Cristo hoje, nesse exato momento, ele intercede por nós. Terceiro, dizer que Jesus Cristo é o mesmo eternamente,
diz respeito agora ao seu sacerdócio eterno. Ora, se ele era ontem, se ele é hoje, ele é eternamente. Então fala sempre sobre o seu sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote, queridos, para todos sempre. E Hebreus vai dizer isso. Capítulo 5, verso 6. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, Hebreus 6:20 vai corroborar com isso aqui. Ele diz: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que o Hebreus está dizendo? Jesus Cristo não muda, é porque ele continua com seus ofícios, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Olhem para os líderes, imitem a sua fé, mas eles vão passar, eles vão falhar. Mas olhe para Jesus, ele não muda, ele não falha nos seus ofícios. E ele vai dizer: então olhem agora e não dêem ouvidos às falsas doutrinas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que era pecado lá é pecado hoje. Não tem como querermos formatar, queridos, ao nosso Deus e colocar ele dentro de uma redoma do século 21 e dizer: não, isso aqui era apenas pecado lá no primeiro século. A doutrina ariana era pecado no primeiro século, ou qualquer outra coisa, era apenas pecado nos primeiros anos do cristianismo. Não, queridos, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nada muda. O que era pecado continua pecado, o que era falsa doutrina continua falsa doutrina. Então nós precisamos entender esses contextos, porque Jesus Cristo não muda. E o que é que significa dizer que ele não muda? Vamos fechar por aqui. Como nós vimos acima, querida, a declaração de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está relacionada com a sua divindade. Mas perceba aquilo que eu falei para vocês, nem sempre as pessoas veem assim. Muita gente pensa que esse versículo está falando sobre o seu modo de agir. Muita gente lê esse verso e acha que esse verso está falando apenas de como Deus age. E alguém diz: Deus não muda, ele age do mesmo jeito sempre. Você já viu isso? Queridos, muitas pessoas de forma equivocada, elas pensam, pelo fato, né, que nós lemos no texto dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que isso significa que ele sempre tem o mesmo modo de agir. Da mesma maneira que ele agiu lá, ele vai agir hoje, exato momento. E quantas vezes você já viu pessoas abrir o texto bíblico e dizer: está escrito, ó. Então esse está escrito é para você, meu irmão. Deixa-me dar só um exemplo do que eu quero dizer. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, e ela chegou para mim dizendo: pastor, eu estava evangelizando uma família, e Deus me deu uma palavra e eu entreguei para aquela mulher. Ela estava muito angustiada, porque o marido dela não havia se convertido ainda, o filho tinha se desviado, e ela estava muito angustiada, e eu preguei para ela e disse o que Deus mandou. Se foi, irmão, foi o que foi. Não, disse para ela o que está na palavra de Deus. Minha irmã, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e sua casa. Bom, ela citou a Bíblia, não citou? Mas você acredita mesmo que esse texto foi escrito para aquela mulher, naquele momento, para aquela mulher, porque Deus não mudou e ele vai fazer do mesmo jeito que fez com o carcereiro de Filipe? Ele vai fazer com a mesma pessoa? Queridos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque no momento que eu digo, perceba, creia no Senhor Jesus, você, e será salva a sua casa, eu estou dizendo que o mérito da salvação está na quem? Na sua fé. Não é a sua fé que vai salvar hoje a sua casa. Então, por vezes, nós percebemos esse texto de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, ele vai agir do mesmo jeito, e pessoas pegam o texto. Irmãos, a primeira lei da hermenêutica é que você tem que saber primeiro quem escreveu o texto, em que época escreveu o texto, e para quem foi escrito o texto bíblico, para a gente não incutir em erros doutrinários e achar que Deus tem que fazer alguma coisa que Ele não prometeu para mim, para você, que foi pessoas específicas, tempo específico da ação de Deus na vida de algumas pessoas. Então não tem como nós crermos e dizer para você que isso aqui pode ser aplicado, esse texto que eu dei, por exemplo, de que eu vou bater o martelo e vou dizer: creia, meu irmão, se você crê em Jesus, tenha certeza, a sua casa vai ser salva. Irmãos, e aí nós precisamos ter um simples raciocínio. O que é casa no Velho Testamento?
O que é casa no Novo Testamento? Qual o sentido desse texto quando estava lá? Casa ali significa família, significa descendência. Irmãos, eu estou atestando que se você crer no Senhor Jesus, ninguém da sua família vai se perder, que todos vão ser crentes e que todos vão ser salvos. Que autoridade eu tenho para isso? Não posso fazer isso. Então nós precisamos entender justamente isso. É com base nesse tipo de interpretação errada que muitas igrejas elas têm tentado implantar práticas contrárias à palavra de Deus, determinando coisas que Deus nunca determinou, usando o nome de Deus para coisas que Ele nunca falou. Sim, queridos, essas pessoas elas consideram o caráter progressivo da revelação de Deus na história. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas o caráter de redenção na história é progressivo. Tudo que aconteceu no passado, queridos, ficou registrado, mas Deus continua na progressão, no sentido de que Ele continua agindo no planeta Terra. Ele é o mesmo que agiu, que salvou, continua salvando, mas para isso não é necessário usar os mesmos métodos. Deus tem a sua forma, a multiforme graça de Deus. Quantas pessoas se convertem ouvindo apenas um Jesus te ama? Quantas outras escutam sermão após sermão, profecia após profecia, e nada acontece? Porque a salvação não depende de quem quer, nem de quem corre, depende de Deus. Eu posso passar a noite toda aqui me esguelando, tentando convencer você do pecado e da justiça e da necessidade que você tem de se encontrar com Jesus. Eu posso passar a noite toda. Ai, irmão, eu não vou convencer você. O máximo eu vou fazer com que você diga: ô pastorzinho chato, quer que eu seja crente de todo jeito. Agora tem um que não precisa de muita coisa. O Espírito Santo de Deus, quando ele vai com a graça irresistível, com o chamado eficaz, ele vai na alma do homem, vai na alma da mulher e o convence do pecado, da justiça e daquilo que Deus tem para cada um deles. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, por isso nós temos que entender. Nós vemos crescer muito no mundo de comunidades que por vezes adotam costumes e cerimônias da aliança antiga nos seus cultos. É como, você já viu alguém dizer assim: não, olha, nós precisamos tocar o sofá. Sim, porque ele era tocado lá no culto de Israel, e era assim que a presença de Deus vinha. Então vamos fazer isso, vamos soprar um chifre de carneiro aqui, para que a unção do Espírito Santo venha. Não, irmãos, isso era na velha aliança. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sim, mas hoje eu não preciso tocar nenhum sofá para que a presença de Deus esteja aqui. Ele já está no nosso meio, queridos. Senão nós vamos ficar presos a ritos, senão nós vamos achar que Deus só está presente naqueles ritos. Não, quer dizer, é sempre assim. Então nós temos que entender justamente isso. E o que acontece? Aí começam agora a surgir aí supostos novos apóstolos, novos profetas, e todos eles estão aqui equiparados, queridos, com aquilo que era o Velho Testamento. Aí você vê pessoas que agora tem que usar estola sacerdotal, tem que usar um quipá, sabe, queridos, tem que ter uma mesa, sabe, e se não tiver o candelabro não funciona. Tem que ter a festa da colheita, tem que ter a festa dos tabernáculos, porque senão Deus não está presente. Tire isso da sua vida, meu irmão. Deus está nesse momento no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja. Não há nenhum ritual para atrair Jesus Cristo para a igreja. Ele é Senhor da igreja. Ele não precisa de um momento específico para ser convidado a manifestar-se na igreja. Ele manifesta-se todos os dias no coração de cada um de nós. Era isso que o escritor estava preocupado. E sabe, queridos, algumas pessoas fazem isso, tiram a interpretação do versículo do seu contexto original para criarem falsa doutrina. Então, queridos, eu termino mostrando para você que de forma definitiva, o versículo que diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente, não fala sobre o seu modo de agir, mas sobre quem Ele é. Ele é Deus. Não fala como Ele vai agir, não fala da maneira que Ele vai agir, fala de quem Ele é. Ele é Deus, imutável e eterno. Age como quer, na hora que quer, sem depender de nenhum de nós. Não temos autoridade para definir como Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Não cabe a nós. Mas uma coisa é certa: Ele vai agir sempre
porque Ele é Senhor da igreja e do tempo. Amém, queridos? Você entende por que o escritor disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Que isso fique no seu coração e que possamos nessa noite ser agraciados com a presença desse Deus eterno na nossa vida e na nossa família. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não muda, Tu és o mesmo, conforme diz a palavra. Tu és o mesmo de ontem, profetizados pelos profetas no Velho Testamento. Tu és o mesmo de hoje, que intercede e está presente nesse culto, intercedendo por cada um de nós diante de Deus. E Tu és o Deus eterno, sim, querido, aquele que continua a sua obra eternamente. O Teu ministério não tem fim, o Teu sacerdócio não tem fim. Tu és o mesmo, e por isso não podemos olhar apenas para os homens, imitar a fé daqueles que são Teus filhos, sim, Pai, mas não olhar para eles, porque eles são passageiros, eles se perdem, erram, morrem, mas olhar para o Senhor, que é imutável em toda a Tua essência. Sim, nem podemos dar ouvido aos falsos ensinos, porque, Senhor, Tu és o mesmo Deus. O que era pecado para Ti no passado continua no presente. Então, Pai, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque esse Deus imutável, esse Deus que é Senhor da história, tem guiado o seu povo e a sua igreja, em meio a pandemias como estas. Estamos todos nós aqui guardados pelo Senhor, protegidos pela mão de um Deus da provisão. Que o Senhor continue nos abençoando, porque Tu és realmente o mesmo Deus do passado, Tu és o Deus do presente e serás eternamente. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, e para a gente finalizar, eu quero apenas convidar aqui para que a gente possa orar, e já que, na verdade, nós quebramos o protocolo colocando os irmãos presbíteros e diáconos no altar, eu creio que nós agora não podemos fazer outra coisa a não ser colocar quem está aniversariando, não é? Então vou convidar aqui, está conosco as irmãs que estão aniversariando e também aqueles que estão fazendo bodas, né? Aí para que a gente não fique, digamos assim, com um número maior de pessoas, eu não sei quantos estão presentes aqui de bodas, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar os aniversariantes, né? Os aniversariantes ficam aqui embaixo e quem faz bodas fica aqui em cima, né? Já que nós vamos vir com um casal. Então no dia 29/12, a nossa irmã Dulcineide, cadê ela? Dulcineide, rapaz, a Laíde de Lima, está fazendo 35 anos, bem vividos. Então venha para cá, meu amor, louvado seja Deus. Isso quando crescer vai dar um trabalho em casa, mas louvado seja o Senhor. Dia 30, nosso irmão Arthur Marcos do Nascimento, mais conhecido como Arthurzinho, vai estar aniversariando. Pode vir com sua amada, Arthur, já que aí é núcleo familiar, no sentido de estar juntos, não de família, claro, né? Mas é namorado. No dia 2, já de janeiro, veja, querido, 2 de janeiro, quem vai estar aniversariando é a nossa irmã Alana, lá dos Sítios Bastiões. Ela não está aqui, né, Rosinha? Mas, Rosinha, leve o nosso abraço, Rosinha, o nosso desejo de felicidade, viu? E quem sabe, antes de eu viajar, vou lá levar a ceia da irmã, e aí a vejo, como sempre, nós temos nos encontrado nesse momento de ceia lá, tá bom? Esses são os irmãos. Deixa-me perguntar se tem alguém que nos visita nessa noite, que porventura fez aniversário ou vai fazer no mês de dezembro. Tem alguém? Não, né? Ok? Bom, e nós temos os casais que vão comemorar bodas. Tem um casal que vai fazer 24 anos de casados. Louvado seja Deus por isso, né? E eu digo que essa mulher é a mulher mais feliz da face da terra, né? A minha esposa Sandra, né? Nós vamos fazer 24 anos de casados, né, meu amor? Agora no dia 26. Então, 28. É porque... Depois vou ter essa dúvida com você, dia 28. Não vamos discutir isso aqui. 26. Eu não queria dizer que eu não queria chegar na sua idade assim, faltando memória, mas foi o jeito. Então, dia 26 faremos 24 anos. Então, venha para cá, fica aqui comigo. E nós temos também outros casais que estão aniversariando. Eu não sei se estão presentes, mas aqui eu já vi um. Fazendo 13 anos, nós vamos fazer bodas de opala, meu amor. E 13 anos, quem está fazendo bodas de linho é o nosso diácono, ou melhor, nosso presbítero, né? Robinho e Josilene. Josilene e Robson, vem para cá, Robson e Josilene. 13 anos de casados, bicho. Um dia desse eu cheguei aqui, casei Robson e Josilene, mas olha só.
E também quem está aniversariando bodas, não está no nosso meio também, com a mesma quantidade de anos dos nossos irmãos Josilene e Robson, é Roberto e Juliana, né, Zelma? Roberto e Juliana fazendo 13 anos. Eu sei que ela está aí online, eu a vi ainda há pouco. Recebo nossa oração e nossa gratidão, minha amada irmã. E também Rose e Toninho. Vem cá, filha Rose. Rose vai fazer 11 anos, né, Rose? Que chique. Venha para cá, Rose, para a gente orar, meu amor. E também quem está fazendo bodas ainda e não está presente é os nossos irmãos Tibério e Érica, vão fazer 12 anos também, recebam também a nossa oração. Então são esses irmãos que estão fazendo bodas. 26 na igreja, 26 no civil, 28 na igreja. Estou dando uma aula de história aqui a minha esposa, bem rapidinho. Aleluia. Queridos, então nesse momento que nós estamos celebrando, eu queria convidar o meu diácono César, para que ele pudesse orar, César, pelos aniversariantes e por mim, Sandra, por essas famílias que estão comemorando bodas, para que o Senhor esteja nos auxiliando. Irmãos, ei, não é fácil não, né? Para quem é casado sabe, né? A gente olha para cá e vê pessoas completando 24, 11, 13, mas para a vida de casado, dos anos, não faz muita diferença não. Tem casamentos que se rompem no primeiro ano, né? E há irmãos que passam a vida toda casados. Isso é apenas uma questão de entendimento. Quando nós casamos, nós fizemos um pacto com Deus, de amar, honrar e estar com a nossa esposa até que a morte nos separe. E nós vamos lutar para isso acontecer, porque não é fácil, mas nós vamos fazer isso, tá bom? Então fique de pé, pedir ao nosso irmão que ore, para depois nós estarmos encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos erguer nossas mãos em direção aos nossos amados irmãos. Vamos entregar a vida de cada um deles nas mãos do Senhor Jesus, para que o Senhor possa continuar abençoando-os ricamente. Oremos. Querido Deus, bondoso e amado Pai, graças te damos ao Senhor Jesus, porque estamos na tua santa presença. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tu és o Deus da vida. Pai, te apresentamos, ó Deus, cada um dos amados irmãos que estão aniversariando, que o Senhor possa, ó Pai, cada dia mais e mais, acrescentar essa data na vida deles, para que a gente possa comemorar com o intuito de te engrandecer, de te exaltar, porque tu és o Deus da vida, ó Deus. Então, ó Pai, realiza cada desejo, cada sonho, que o Senhor possa, ó Pai, manifestar a tua obra e a tua graça na vida de cada um dos teus servos. Também da mesma forma, ó Deus, te apresento cada casal que o Senhor uniu e que está aqui no seu altar, Deus. Que cada vez mais e mais eles possam ser unidos, que cada marido, que cada esposa possa ser paciente, possa ser auxiliadora, que cada marido possa cada vez mais e mais fazer a tua obra e ser o sacerdote do seu lar. Então, ó Deus, mais uma vez te peço que o Senhor possa multiplicar essa data mais e mais. Vem ser presente cada dia mais e mais em nossas vidas, nos protege, nos abençoa e nos dá uma semana abençoada diante da tua graça e do teu poder, em nome do teu Filho amado. É assim que te oramos. Amém. Irmãos, amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando, venham quinta-feira para o nosso culto. Vamos passar esse ano na presença do Senhor. Vamos testemunhar daquilo que Deus fez e esperar grandes coisas do nosso Deus, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, as mulheres procurem Rosélia. Ela tem um carnezinho para presentear você, para que você seja ricamente abençoada, tá bom? Deus, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que nessa noite ministrou aos nossos corações a tua verdade. E pedimos ao Senhor que derrame da tua graça agora sobre cada um de nós. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e suficiente Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações que vêm do teu Espírito, Senhor, repouse sobre os irmãos que estão aqui nessa noite, sobre os aniversariantes,
sobre aqueles que aqui estão e também sobre aqueles que não puderam estar neste lugar nessa noite. Repouse, Senhor, sobre a cidade de Queimadas, sobre o nosso país e sobre qualquer servo do Senhor, que agora estão espalhados nos 4 cantos desse planeta, mas que continuam confessando o Senhor como o único e Senhor Salvador de suas vidas. Se você foi abençoado, diga amém. Não, irmãos, se for muito abençoado, diga glória a Deus. Rosélia quer falar com as mulheres. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Se alguém tiver aí alguma contribuição para o homem de Cristo, quiser abençoar o homem de Cristo, procure Sandra, para que Sandra possa falar com você. Gil, meu abraço.